Então vamos nessa. Primeiro, teoria. Bom, hoje a gente vai falar sobre resultante centrípeta. Peraí, pode dar errado. Resultante centrípeta. O que é essa resultante centrípeta? Como o nome já diz, ela é uma resultante que aponta para o centro. Primeiro vamos lembrar o que é resultante. Resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo naquele instante. Então, por exemplo, se eu tiver duas forças com a mesma direção e mesmo sentido, você vai somar, certo? Deixa eu desenhar aqui. Desenhando fica mais fácil. Por exemplo, ó, eu tenho essas duas forças. Essas duas forças com a mesma direção e mesmo sentido. Então, a resultante é a soma das duas. Se, por exemplo, eu tivesse uma força para a direita e a outra para a esquerda, a resultante seria a diferença. Se, por exemplo, eu tivesse uma força na vertical e uma força na horizontal, ou seja, elas são perpendiculares, aí a resultante é π. O que é isso? Pitágoras. A resultante é a hipotenusa. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É isso aqui, ó. Somando essas duas forças, a resultante vai dar aqui, ó, na hipotenusa desse triângulo. Então, resultante ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, isso é resultante. É lógico que eu estou mostrando aqui três casos particulares, né? Mas se for um pouquinho mais complicado que isso aqui, aí a gente tem algumas formulinhas mais complexas. Mas vamos fazer o básico hoje. Então, isso é resultante. Resultante que aponta para o centro. Aí, resultante centrípeta. Beleza. Por que eu preciso disso aqui? Porque a gente viu na primeira lei de Newton, que é a inércia, o seguinte: se a força resultante for igual a zero, se a força resultante, isso aqui, ó, resultante, for igual a zero, por exemplo, tá vendo aqui, ó, tá vendo esse caso em azul? Vamos imaginar que essas duas forcinhas azuis são iguais. Então você tem 3 newtons para a direita, 3 newtons para a esquerda, corta, resultante zero. Se a resultante for zero, um corpo que está em repouso vai continuar em repouso. E um corpo que estiver em movimento vai continuar em movimento, retilíneo, uniforme. Isso aqui é inércia. Então a tendência do corpo manter seu estado inicial. Se for movimento, vai continuar em movimento, só que vai ser movimento retilíneo uniforme. É nessa tecla que a gente vai bater hoje. Agora eu vou falar o contrário. Se a resultante for igual a zero, o movimento é retilíneo. Então vamos pensar o seguinte: e se for uma curva? Se for uma curva, a resultante não é igual a zero. É isso que a gente vai discutir hoje. Curva. Em outras palavras, curva é um movimento forçado. Eu só consigo fazer curva se tiver uma força me obrigando a fazer curva. E essa força que te obriga a fazer curva a gente chama de resultante centrípeta. Então vamos ver esse primeiro exemplo. Esse carro está fazendo a curva graças ao atrito, certo? Se o pneuzinho dele tivesse careca, se a pista tivesse molhada com óleo, o que ia acontecer? Ele ia escorregar e ia sair pela tangente, certo? Então ele conseguiu fazer a curva graças ao atrito. Então a resultante centrípeta, nesse caso, é quem? É o atrito. FAT. Então é isso que a gente vai fazer nessa aula. Para cada caso, para cada curva, você vai analisar quem que está apontando para o centro. Tá vendo o raio aqui, ó? Ó o centro aqui. Ó a força de atrito apontando para o centro. Quem aponta para o centro recebe o nome de resultante centrípeta, RCP. Ok? Do lado do atrito, você vai substituir pela formulinha Fátima, minha nega.
Se você não está lembrando, você volta algumas aulas. Do lado da resultante centrípeta, você vai substituir por resultante centrípeta, RCP, Maria viu 2 ratinhos. Certo? Isso é resultante centrípeta. Bom, vamos ver um próximo caso. Isso aqui é o Globo da Morte. Vocês já viram no circo. Então tá lá no circo, apresentação, apresentou o palhaço, apresentou o malabarista e agora entrou o Globo da Morte. E aí a moto vai fazer esse loop aqui, essa volta. Vamos analisar essa moto no ponto mais baixo. Quais são as forças que atuam na moto? Você tem a força peso, certo? E eu combinei com vocês que sempre que tiver chão, vai ter normal. Tá aqui, ó. O chão empurra a moto para cima. O chão não deixa a moto afundar. Então eu tenho peso normal, só. Ah, não tem resultante centrípeta? Resultante centrípeta não é uma terceira força. Resultante centrípeta é a resultante dessas duas. Então agora eu vou fazer o cálculo. Ó. Quem que é resultante centrípeta? Resultante centrípeta é quem aponta para o centro. Quem que está apontando para o centro aqui? A normal. Só que a gente combinou que resultante, quando tem um apontando para um lado e o outro apontando para o outro, a gente faz uma continha de menos. Então, menos peso. Resultante centrípeta, então, é quem aponta para o centro menos quem está contra. Vamos fazer um outro exemplo. No Globo da Morte, a moto está passando pelo ponto mais alto. Então, você tem o peso. Só que presta atenção que agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Ah, não muito complicado. Porque acontece o seguinte, agora o chão está em cima. Quer dizer, o chão é o teto, na verdade. Quando essa moto passa aqui em cima, ela passa e empurra o teto para cima. A reação disso é que o teto empurra a moto para baixo. Então, nesse ponto do Globo da Morte, a normal é para baixo. E agora a resultante centrípeta nesse ponto, resultante centrípeta, é o que? É quem aponta para o centro, mas as duas estão apontando para o centro. Então soma peso mais normal. Então é isso que a gente tem que fazer. Em cada caso, em cada curva, analisar quem que está apontando para o centro. Último exemplo. Montanha-russa. Aqui ainda é o momento que você está... Ela está subindo... O carrinho está subindo, você está ficando com medo. Nesse ponto mais alto, você tem peso, certo? E você tem a normal para cima. Por que a normal é para cima? Porque o chão está embaixo, certo? A normal sempre vai ser a reação do apoio. Apoio embaixo, normal para cima. Apoio em cima, normal para baixo. Se você encostar numa parede, apoio de um lado, normal para o outro, certo? Essa que é a ideia da normal. Mas voltando a falar da resultante centrípeta. Resultante centrípeta no caso da montanha-russa. Quem que está apontando para o centro? Ó, a curva está aqui, o centro da curva está aqui, o peso que aponta para o centro. Peso aponta para o centro, menos normal. O peso aponta, normal está contra. Então, por isso que ficou menos. Ok? Então, essa é a ideia da resultante centrípeta. Beleza? Deixa eu dar um pause aqui agora.